porque o Atlético esteve em campo ontem, empatou. Aí nós vamos debater se com gostinho de vitória ou de derrota. Mas boa tarde, Emerson, tudo bem? Boa tarde, Ana Lívia. Boa tarde, Geliezer. Boa tarde ao pessoal do YouTube. Vamos aí, né? Falar do Dragão. Pela situação, né? Tava ali perdendo até praticamente no último minuto do jogo. É um gostinho de vitória. Mas pelo que o Atlético produziu, eu acho que poderia ter sido mais. O Atlético poderia ter saído com a vitória, poderia ter ganhado ali de uns 3-1 tranquilamente. Porém, vem pecando muito naquela coisa que a gente está cansado de falar, né? Aquela coisa ali que eu acho que o Brasil inteiro já sabe que é ali o último toque na bola, a finalização do Atlético, que vem sendo algo que vem causando muita preocupação. E principalmente, né, na falta do Coutinho, né, que desencantou, que vem fazendo gols, o Atlético sofreu muito nesse quesito. Quem sabe se o Coutinho tivesse em campo, o resultado poderia ter sido até um pouco melhor pro Dragão. Mas o time do Atlético é bom saber que é um time que consegue criar. É bom saber que é um time que consegue criar situações de gols. Nós temos muitos times na Série B que não conseguem criar metade da situação de gol que o Atlético consegue. Então agora cabe ao Adson, cabe aí ao Renan, né, que está aí no cargo, descobrir um meio, um jeito de fazer esse time colocar essa bola para dentro do gol. Se o Atlético consegue aí finalizar pelo menos 30% ao gol aí, se ele concluísse em gol 30% das oportunidades de gol que ele faz, com certeza nós seremos líderes do campeonato. Aí, valeu. Emerson, se você conseguir dar um ganhozinho no seu áudio, fica bom, beleza? Mas deu para entender perfeitamente aí tudo que você falou. Gerli, e aí, um gosto de vitória ou um gosto de derrota o jogo de ontem? Não, ele foi um empate, não chegou a ser doce, sabe? Eu diria que foi um empate agridoce, porque evitou o amargo da derrota, mas não foi aquele resultado que fez diferença para o Atlético. Vou dizer assim, o Atlético não subiu na tabela, ele empatou e permaneceu na posição em que estava, correndo o risco de perder ela, porque as outras equipes todas ainda jogarão por essa rodada. Mas ali tirou aquela decepção da derrota, né? Ele aliviou aquela sensação que seria de perder pro esporte lá no estádio da Ilha do Retiro. Então, acho que foi um empate com gosto de empate, vamos colocar assim. Para mim foi, eu diria dessa forma, um empate que teve gosto de empate, mas um empate com gosto de empate é melhor do que a derrota. Bem, bem melhor. O Emerson, e aí vem um detalhe. Na coletiva do Adson, com certeza você acompanhou, o Renan foi elogiado. Elogiado ali a coragem, principalmente nós também elogiamos aqui no Futebol 62 quando ele faz a alteração no logo no intervalo, muda a configuração do time. Eu gostei do que o Renan fez. Eu senti que o Renan ganha fôlego até achar um novo treinador. Mas as opções do Renan foi diferente do que o Eduardo vinha produzindo? Me escuta melhor? Para você, tá melhor aqui. Tá, beleza então. Você poderia repetir para mim, por favor? Perdi o. Claro, o Renan, ele entregou mais com o time do que o Eduardo vinha entregando? Com certeza, entregou sim. É bom, né, ver um técnico aí mexendo na característica do time, não trocando volante por volante, meia por meia, atacante por atacante. Quando ele tira um volante, coloca ali um meia, ele tá dando a entender que quer ganhar o jogo, que quer vencer, que quer um time propositivo, que quer um time que mesmo que esteja jogando fora de casa, seja um time que vá para cima do adversário. Então, na minha opinião, se pegarmos ali todos os históricos de alterações do Eduardo Souza no campeonato, eu acho que o Renan, em uma partida, conseguiu se sobressair. E talvez sim, ele venha ganhar agora um fôlego a mais aí no cargo, né? É assim, vai ganhando, vai empurrando com a barriga. Empatou fora de casa, o resultado foi considerado bom.
e vamos empurrar com a barriga. Eu acho que o Renan vai ser levado a banho-maria aí enquanto os resultados permitirem. Essa mesma sensação, daqui a pouco nós discutimos mais sobre isso especificamente. Mas, Gerli, a partida do Renan, o que que você achou? Achei o Renan corajoso, sabe? Por exemplo, ele chega no intervalo, ele já volta só com um volante pro segundo tempo. Ele já mudou, né? Já de cara, ele já mostrou que queria algo diferente, que queria buscar o resultado. O Atlético, eu gostei mais do primeiro tempo do que do segundo tempo do Atlético. Mas nesse cenário, para o segundo tempo, eu ressalto a coragem do Renan. Ele teve coragem de mexer, teve coragem de pôr o time para cima, teve coragem de se arriscar e acabou sendo premiado com isso. Defendi desde o início a escalação do Léo Jacó, pois para mim é bom você jogar com centroavante. Ele não escalou, mas no intervalo ele já coloca o Léo Jacó no jogo e foi justamente o Léo Jacó que fez um gol de centroavante para evitar que o Atlético perdesse esse jogo para a equipe do Sport Recife. Mas e você, Ana? O que você achou da atuação do Renan nesse segundo jogo dele, né, comandando o Atlético? Da mesma maneira que vocês relataram, Gerli, foi um treinador corajoso e isso me agrada muito. Treinador que o Emerson até usa a expressão, não mexeu em 6 por meia dúzia. Coloca o time para cima, ele mostra claramente que o Atlético precisava do resultado. É, e um Atlético que entregou muito, que produziu muito. O Atlético teve chances claríssimas. Ali no primeiro tempo, em 1 minuto, ele teve duas. O Giovani Soares e em seguida o Marrone. Aí talvez, se não fosse o Marrone, se fosse um centroavante de ofício, tinha, até como eu comentei, tinha sido 1-0 Atlético, mas no futebol não existe si. Então eu gostei da produção do Atlético, gostei das mudanças do Renan, acho que ele passa a tranquilidade certa para o Atlético de poder olhar o mercado com calma, não é aquele desespero. Porque o desespero às vezes te faz cometer erros graves. Não ter a calma de esperar um bom treinador, gastar demais com o outro. Então, quando você tem um interino que está dando pelo menos esse respiro, imagino que dá um certo alívio e foi o que o Adson comentou. Mas, Emerson, eu vi um Adson bem na coletiva. Eu não sei se a palavra não é desanimado, mas preocupado com o mercado, com saídas. Até quando ele fala em reforço, dá para ver ali a tensão. Você sentiu isso também, mas principalmente, qual o risco do Atlético ficar sem treinador neste momento? Eu vejo um risco considerável. Eu acho que pode ser uma probabilidade, ainda mais se alguns resultados positivos começarem a aparecer aí com o Renan no comando, né? O mercado está muito difícil, a gente já disse aqui já que a gente olha para o mercado e a gente não vê nenhum nome assim que possa ser a solução dos problemas do Atlético. Quem? O Gilmar Dalpozo, que assim, até de certa forma já foi descartado. É uma volta do Marcelo Cabo, que tem uma história aqui no Atlético. Eu não duvido de nada com os nomes que tem no mercado, mas também não duvido do Renan e permanecendo aí enquanto os resultados estiverem vindo. Mas o mercado está muito preocupante. Teve técnico que o Adson entrou em contato que pediu cerca de 350 mil reais para treinar o Atlético. Acho que isso é impensável, né? O Guto, né, que é um baita treinador lá no Vila Nova, se eu não me engano, 200 e poucos mil, 250 mil, se eu não me engano. E é um treinador de mão cheia, né? Vitorioso, com muitos acessos. E até barato, né? Se a gente pegar a produtividade dele. Então, olhando para o mercado, a gente fica assustado, porque do mesmo jeito que qualquer perna de pau perde 100 mil para chutar uma bola num time de futebol, uma pessoa que se diz treinador tá pedindo 200 mil no mercado para treinar um time de Série B. Então, bastante preocupante. Vejo aí uma grande possibilidade do Atlético enfrentar muitas dificuldades em contratar um treinador a curto prazo. Ou até a médio E prazo aí, também. é, a médio também, é essa a grande preocupação. Esses números que o Emerson traz, eles são assustadores.
300 mil num técnico, é técnico de Série A isso, o que a Série B virou. Para você, Gerli, você considera um risco ou é natural essa permanência do Renan a partir dessas circunstâncias? Não, eu acho que o Renan pode adiar a chegada de um treinador, mas eu não projeto o Renan se tornando o treinador do Atlético ao longo dessa Série B. Vai me surpreender se acontecer, não é impossível. Como o Márcio Goiano, por exemplo, está lá no esporte hoje. Mas eu não vejo o Renan, nesse momento, sendo fixado como treinador do Atlético. É claro que se ele engata aí 4 vitórias seguidas, isso não tem nem como tirar ele, né? Mas é muito difícil você conseguir engatar 4 vitórias seguidas em uma Série B acirrada como essa de agora. Mas somente assim que eu vejo para o Renan conseguir se consolidar nessa posição. Porque uma coisa eu tenho para mim, Ana, todo interino sonha em ser efetivado. Sabe? Nenhum interino vai, nossa, minha vontade é só ser o interino mesmo. Não, o cara tem esse anseio, tem esse desejo. Mas entre ter o desejo de ser efetivado, existe uma diferença. E ao meu ver, o Renan dificilmente vai ser esse profissional que vai ser efetivado. A tendência é que, para mim, o que vai mudar é o desempenho do Renan fazer com que o Atlético apresse ou não a chegada desse treinador. Mas, para mim, o treinador vai chegar. Ué, Emerson, mas aí vamos pensar aqui. O Renan está como interino, como você bem disse, tem treinador pedindo no mercado 300 mil. Eu também conversei com algumas fontes, sem negociação em andamento neste momento no Atlético. Está parado por conta das sondagens sem efetividade, né? Podemos colocar dessa maneira. Os valores não chegam em acordo e quem o Atlético quer não casa. E quem o Atlético não quer, enfim, tá tudo dando errado. Se o Renan não ganha as próximas partidas, o que faz? Você pagaria 300 mil em um treinador neste momento? Vai depender muito do treinador. Teria que ser o estilo ali, um Jair Ventura que chegou aqui, assumiu a bronca, e com apenas poucas peças pontuais que chegaram na janela, conseguiu colocar o time em uma posição de destaque no retorno, conseguindo o acesso. E no mercado eu não vejo ninguém com essa capacidade, Ana Lívia, para ser muito sincero. A gente olha no mercado quem tem a capacidade de chegar aqui no Atlético hoje, bater a mão na mesa aqui e garantir que vai fazer o time jogar. Eu não vejo nenhum nome para em relação a isso daí. E o que torna preocupante, né? A gente, como torcedor, vai ter que torcer pro Renan ir dando certo, né? Ir ganhando jogo após jogos, e empatando fora de casa, trazendo uns resultadozinhos aí interessantes. Mas eu acho que tudo também vai depender do trabalho. Eu tava até vendo um comentário aqui do Alício Batista, que ele fala, né, que a coragem do Renan não fez o time jogar melhor, muito pelo contrário, né? Passou a ser dominado pelo esporte. Mas é que tá o problema, né? As peças de reposição do Atlético é ridícula. Se o jogador titular cansa no meio da partida, olha pro banco, dá até um desespero. Então eu vejo que o Renan fez, né, o que ele tinha em mãos ali. Talvez tivesse peças de mais qualidades, poderia ter mudado, sim, né, a situação do jogo, assim como o Léo Jacó fez a diferença, né? Entrou no segundo tempo, mesmo que foi lá no finalzinho, conseguiu o gol da vitória. Mas em relação a técnico, é um cenário assim muito, muito preocupante. Eu como um torcedor, eu como uma pessoa que administra página aí, que fala sobre o Atlético, fico preocupado. Até pelo escasso mercado, valores altíssimos. A gente olha e não vê nenhum nome que traz solução. Então preocupa muito. O negócio é torcer pro Renan e dando certo. Gerli, eu sou uma pessoa ansiosa, como você já deve ter percebido. Eu olho daqui 5 rodadas, eu faço conjecturas e sempre pessimistas, para que se vier algo positivo eu seja surpreendida. Se o Renan não consegue esse resultado, com o mercado da maneira como está se apresentando, o que faz? Se você fosse o Adson Batista, e até imaginando o que o Adson possa fazer, me colocar a mão no bolso e arriscar em um treinador, pagar um salário exorbitante,
é ir ali em alguém que vai te garantir na Série B mais um ano. É um cenário que me causa uma certa angústia. Eu não sei se em você também. É um risco, né? O ponto é, ele vai fazer alguma coisa. Assim como em outros momentos o Watson trouxe treinador, ele não vai ter dificuldades em trazer treinador de novo, sabe? Na minha visão, ele continuará trazendo treinador. Ele vai absorver essa situação do mercado e vai trazer treinador, mesmo sendo caro, porque nesses últimos anos os treinadores já são caros, né? Não é algo que começou agora. Então, para mim, ele pode até chiar, como a gente chia, igual pagar a conta de energia. Você pode achar ela cara, mas você paga. Ei, Gerli, são comparações maravilhosas.